A Spider-Gwen é uma personagem trans. Galera, esses dias eu estava meio away da internet e de tudo mais, e de repente eu vi uma matéria bem interessante onde falava que a Spider-Gwen poderia ser uma personagem trans. Sim, a Spider-Gwen de Across the Spider-Verse, a continuação de Homem-Aranha no Aranhaverso, filme aí que foi muito aclamado, para muitos inclusive é o melhor filme de super-herói de todos os tempos, isso aí você já sabe. Agora, o que você talvez não saiba é que isso gerou uma baita polêmica, né? E eu sinceramente não sabia que isso estava gerando uma polêmica. Eu lembro que lá no primeiro trailer saiu uma imagem, né, do filme que tinha ali uma bandeira trans que gerou uma certa discussão na internet, mas agora com o filme, com novos detalhes disponíveis da trama, a treta ficou gigante e em proporções multiversais. Antes de eu falar aqui sobre as teorias que envolvem essa possibilidade, eu já quero falar aqui que eu achei bizarro que tem muita gente indignada e destilando um tamanho ódio que cara, é até assustador ver alguns comentários aí ao redor da internet. Porque assim, uma coisa é você não concordar com uma teoria por causa das coisas que você viu no filme. Agora, outra coisa é você ser muito ignorante a ponto de nem entender o que é uma pessoa trans e já sair falando merda na internet. E assim, eu vi até alguns canais muito grandes, que vocês já estão ligados aí, né? Falando muita bobeira sobre esse assunto. Então acho que aqui nesse vídeo vai ser bem interessante pra gente discutir isso aqui de uma maneira de boa, cara. Realmente falando sobre os aspectos do filme e não com preconceitos e coisas bobas desse tipo, tá? E outra coisa que eu quero muito falar aqui, velho. É impressionante que no filme a gente vê o Spider T-Rex, o Spider Carro, o Spider Porco, o Spider Gato, mas as pessoas só ficam indignadas com um fator muito específico. Por que será, né? Cara, é bizarro que existem literalmente 1 milhão de possibilidades dentro do multiverso e as pessoas ficaram bravas justamente com a possibilidade da Gwen Stacy ser uma personagem trans, né, velho? Isso é bizarro. E outra coisa que eu também achei bizarro é que essas pessoas que criticaram essa possibilidade, lembrando, ninguém aqui tá falando que isso é a verdade absoluta, não. Isso é uma possibilidade. É muito curioso que as pessoas que duvidam dessa questão aqui falam como se tudo que foi feito nos quadrinhos tivesse que ser respeitado ao máximo nesse filme. Sendo que uma das questões centrais de Homem-Aranha através do Aranhaverso é justamente sobre quebrar o canon, é sobre ser você mesmo, é sobre você não seguir as coisas que vieram literalmente antes de você. Então eu acho curioso que algumas pessoas não prestaram atenção no filme e só viram ali as imagens. Realmente é isso que aconteceu. Da mesma forma como essas pessoas aí, esses nerdolas, né, se dizem conhecedores dos quadrinhos, eu acho que eles só veem as imagens e quando vem um filme, obviamente, eles também seguem o mesmo padrão e não prestam atenção em nada além do visual do filme, né? Agora que tiramos isso aqui do caminho, bora falar sobre as probabilidades e as teorias que tem rolado na internet, que eu achei bem interessantes, tá? A primeira é que, como a gente vê ali no quarto da Gwen, né, uma bandeira ali que é sobre a população trans e tudo mais, que existe essa teoria de que ela em si seria uma mulher trans. E o que isso significa, né, galera? Basicamente, uma mulher trans seria uma pessoa que nasce do gênero masculino, mas que no decorrer da vida se vê com um outro gênero, ou seja, ela não se reconhece com o gênero de nascimento, então ela se considera uma mulher. E um dos fatores que reforçam essa teoria é que basicamente todos os momentos em que a Gwen está presente em seu próprio universo, e em todas as cenas que ela tem ali com o seu próprio pai, todo o ambiente se mescla basicamente com as cores da bandeira trans, né? Da bandeira do movimento trans, melhor dizendo. E aí muitas pessoas começaram a achar que realmente ela poderia ser uma personagem trans. Outro fator, além da bandeira que a gente vê no quarto e as cores que se mesclam no ambiente, também tem uma cena onde o pai dela teria uma bandeira estampada ali no seu uniforme da polícia. Porém, cara, eu acho que é bem interessante da gente analisar outros ângulos do uniforme do pai da Gwen, porque pelo que parece, ele na verdade não usa uma bandeira do movimento, mas sim é só o distintivo dele ali, né, com aqueles detalhes que a gente tá acostumado a ver nesses uniformes lá dos Estados Unidos e tudo mais. Então muitas pessoas tinham descartado a possibilidade da Gwen ser trans, por causa que o pai dela aparentemente também apoiaria o movimento. Mas pelo que a gente vê aí nas imagens, ele não apoia, e aquilo lá é só uma parte normal do seu uniforme. O que abre aí mais uma vez a possibilidade
dessa questão envolvendo a personagem, né? Agora, analisando todo o contexto do filme, essa parada da relação da Gwen com o seu próprio pai, eu gosto de uma outra teoria que vem surgindo na internet, de que na verdade a Gwen é uma mulher comum, ela é uma mulher cis, hétero, tudo mais. E aí, cara, nós teríamos uma questão envolvendo o Peter Parker do seu próprio universo. E aí essa teoria que surgiu na internet diz que na verdade é o Peter Parker que seria uma pessoa trans. Então nesse cenário a Spider-Gwen seria uma simples apoiadora da causa porque alguma pessoa muito próxima a ela, no caso o Peter Parker do seu universo, seria uma pessoa trans. E como grande parte do desenvolvimento dela com o seu pai se desenvolve a partir do trauma dela perder o seu amigo, talvez essas cores do ambiente possam ser uma mera referência ao que aconteceu com o Peter Parker, né? A personalidade dele, alguma coisa desse tipo, sabe? E eu acho que essa segunda teoria faz mais sentido porque a gente não pode esquecer o seguinte, o que fez justamente a Gwen ter uma questão ali com o seu pai é justamente esse trauma que conecta os dois, né, da perda do Peter Parker. O pai da Gwen, lembrando, né, acha que foi a Spider-Gwen que matou o Peter Parker e a Gwen vive com essa coisa dentro dela, com essa culpa, né, de não conseguir falar com o pai dela e nem conseguir ter ajudado o seu melhor amigo. Então eu acho que pro contexto do filme faz sentido essa segunda teoria aqui, né? Faz sentido que o Peter Parker talvez tenha essa questão trans e que eles possam colocar até mais disso no próximo filme. Mas olha só, galera, as duas possibilidades estão em aberto. Eu acho que assim, Homem-Aranha no Aranhaverso 1 provou pra gente que todos os detalhes que a gente viu não estão lá por acaso. E eu acho que é interessante, cara. As duas possibilidades abrem aí portas para um conceito bem interessante e diferente do que a gente já viu aí, né? E que pode dar aí uma discussão legal até, né? Tirando as pessoas que perdem a cabeça e começam a ficar malucas na internet destilando ódio, como eu tava comentando com vocês. Esse aqui é um assunto importante, galera, e que vale a gente comentar e debater sobre isso de uma maneira tranquila e de boa, cara. E outra coisa que eu achei até meio hipócrita dessa galera que tá sendo contra essa teoria, né, é que esse pessoal aí anti-lacração sempre fala que os filmes devem colocar esses aspectos de uma maneira tranquila, sem forçar a barra, né? E aí quando um filme faz toda essa questão de uma maneira tão sutil, utilizando as cores, o visual e subtramas mesmo, uma parada que você tem que pensar, aí as pessoas reclamam do mesmo jeito. E olha, cara, tudo isso pode ser um mero delírio coletivo da internet, ela pode não ser uma pessoa trans, o Peter também pode não ser trans, isso foi tudo aí uma teoria gigante que ganhou força, e a gente pode ver no próximo filme que nada disso seja trabalhado. Agora, independente, galera, da Spider-Gwen, da Gwen Stacy, desse universo ser trans ou não, ela é uma personagem muito legal, cara, e que proporcionou aí momentos muito interessantes ao lado do Miles Morales nas telonas. Então, cara, isso daí é o que importa. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história toda, bota aqui a sua opinião, sempre com muito respeito, por favor. Bora trocar uma ideia que eu quero muito saber o que vocês acham também. Logo mais a gente volta com outro conteúdo sobre o Miranha e outros assuntos da cultura pop. Valeu, pessoal. Fui!